será que ela é uma boa escolha para reserva de emergência? Então, assim, aqui é uma visão minha baseada nos pontos que eu passei para vocês, tá? Então, aqui a resposta é não. Então, para reserva, então, lembrando que a gente não está falando de um dinheiro que está circulando, a gente não está falando de algo que é só para deixar rendendo enquanto eu estou esperando para colocar no investimento para pagar uma conta. Eu estou falando aqui da primeiro degrau de uma escalada, que é super importante. Eu estou falando aqui de um local que é segurança, é reserva de emergência. É como se fosse o seguro da sua vida, né? É o seguro do seu dia a dia. Então, será que vale a pena colocar num local que a gente desconhece totalmente as regras em caso de risco extremo e tudo mais? Então, a resposta é não, tá? Então, eu vou colocar aqui alguns pontos do porquê que não é interessante deixar a sua reserva de emergência nessas contas remuneradas. A primeira coisa é que fica na conta corrente e pode ser confundido com outra estratégia. Então, lembra, em termos de planejamento financeiro, isso é péssimo, porque você está colocando, você está construindo o primeiro degrau e esse degrau já vai ser totalmente confuso. Então você já foge totalmente de uma expectativa de crescimento maior, porque você está gastando energia aqui fazendo uma gestão de algo que poderia ser muito simples, que é simplesmente realmente pegar esse dinheiro e investir ele em algo que rende 100% e não só deixar lá porque está rendendo, tá? Então, essa questão de ser confundido é o primeiro ponto negativo para deixar como reserva de emergência. Qual que é o segundo ponto? Ele não é um investimento, novamente, né? Você não pegou ele e colocou ele no investimento que você escolheu, simplesmente ele está rendendo lá porque está na conta corrente, tá? E a reserva, ela precisa ser encarada como um investimento, até por questões de aprendizado e tudo mais, a escalada, ela é o seu primeiro degrau do investimento. Então, a reserva precisa ser retirada de um lugar e inserida, aplicado em investimentos que rende 100% CDI de uma maneira segura, tá? Então, esse é o segundo ponto negativo que não é legal considerar essas contas remuneradas como banco para reserva de emergência, tá bom? Bom, quais que são os terceiro e quarto ponto? Elas são novas, então como a gente estava falando, elas são extremamente novas, a gente tem pouquíssimo histórico sobre essas contas remuneradas, a gente tem pouquíssimo histórico sobre como que são os comportamentos dessas contas remuneradas mediante as grandes crises financeiras, tá? Então, a gente passou por poucas crises financeiras que elas esteve presentes. E nessas poucas que a gente passou, foi um lado positivo, por causa da questão de digitalização, a questão da pandemia, por exemplo, isso até ajudou, porque essas instituições financeiras ajudavam a fazer pagamentos online, sem precisar se deslocar. Então, nessa crise em especial, que foi uma crise sanitária, teve um benefício muito grande. Mas e se tiver uma crise bancária? E se tiver uma crise econômica? E se tiver outros tipos de crise? Como que elas reagiriam? Hoje a gente não tem muito histórico, tá bom? Então, diferente dos bancos brasileiros, que existem assim desde sempre aqui, desde muitos anos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, existem há anos, e tem um histórico, a gente sabe como que ela se comporta, ela sabe a dinâmica, sabe a porcentagem que tem o do governo. Essas elas são fintechs, né? São instituições financeiras novas, então elas têm um bom desempenho hoje, mas se tiver uma crise digital, etc., a gente não tem histórico do que podem acontecer e o quanto que elas podem resistir mediante a crise. Então, esse é um ponto muito importante. E reforçando aqui o quarto ponto, é que elas não, a gente nunca presenciou nenhuma falência delas. Então a gente não sabe, principalmente, quais são os procedimentos, o que aconteceria com o nosso investimento, né, com o valor que está lá na conta corrente. Lembra que nem investimento, o que aconteceria com esse valor que está na conta corrente, se voltaria para a agência, se a gente tem alguma garantia, como que funcionaria, vai acionar quem, de
Diferente, por exemplo, de um banco, né, que tem o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, em caso de falência de banco, a gente pode acionar o FGC como se fosse um sinistro de seguro. E no caso da falência dessas contas remuneradas, a gente não tem hoje, tá, um procedimento a seguir em caso de falência. Então, esse é um ponto de extrema vulnerabilidade para deixar sua reserva de emergência nessas contas remuneradas.